the prophet and the priest. Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, maravilha, mais uma vez, mais uma semana, graças a Deus, sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma semana no programa Encontro com a Palavra, graças a Deus, nessa série sobre apostasia, que nós temos tratado de uma forma muito preciosa durante esse tempo todo, e graças a Deus nós estamos vendo agora algumas partes muito interessantes sobre como nós nos livrarmos desse momento, dessa apostasia, desse estado, né? Colocado pelo Senhor nos últimos tempos, né? Colocado pelo Senhor, avisado pelos seus apóstolos, o que aconteceria nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E também não só dentro desse momento que nós temos vivido, né? Mas sempre foi anunciado, sempre foi colocado muita coisa interessante para nós estarmos sempre nos preocupando. Semana passada nós encerramos, né, concluindo na quarta-feira, sexta-feira a gente precisa estar mais organizado, não é verdade? Precisamos estar mais atentos, mais atentos aos nossos compromissos, porque infelizmente acabamos nos atropelando, mas é como nós falamos, é um tempo desafiador, muito desafiador, mas Deus está no controle de todas as coisas, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, aleluia. E semana passada nós encerramos de algo que Jesus fala, né? É necessário para evitar a apostasia, colocamos uma passagem bíblica do livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, versículo 38, que diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós sabemos que a nossa luta é contra essa carne, né? Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, fala muito sobre isso. Romanos, capítulo 8, ele fala sobre essa luta dessa carne e o espírito. Paulo também fala sobre a luta da carne e o espírito no livro de Gálatas, onde ele fala que a carne milita contra o espírito contra a carne. Infelizmente é assim mesmo, né? A gente terá sempre essa luta constante em que nós devemos estar no espírito, não cumprir as concupiscências da carne. Paulo fala sobre isso, né? Graças a Deus. Então, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38, nós encerramos na quarta-feira, sexta-feira, como eu falei, nós nos envolvemos com o compromisso. Então, encerramos falando na quarta-feira que o nosso vigiar e orai, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então nós devemos estar sempre atentos na carne, sempre atentos ali para nós não tropeçarmos e darmos vazão a esse sintoma e a essa situação de apostasia, né? E a gente precisa estar muito, muito atento para que a gente possa vencer, né, e estarmos vencendo no nome de Jesus. Amém? Uma outra palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Nas nossas anotações, a palavra de Deus fala assim: de que forma os crentes são exortados ao que fazer? Olha uma palavra muito interessante: examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, aprovai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então olha o que acontece em Jeremias 13, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Olha, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, aprovai-vos a vós mesmos. Então ele fala de um exame que eu tenho que fazer, se estou permanecendo na fé, aprovai-vos vós mesmos, ou seja, então eu estarei aprovado. Mas ele pede para que nós façamos um exame em nós mesmos.
Às vezes nós fazemos um exame com a conduta do outro, com as consequências e o comportamento do outro. Fazemos um exame, às vezes coletivo, deixamos de examinar a nós mesmos. Olha que coisa interessante. Deixamos de examinar aquilo que está dentro de nós, na nossa consciência, na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida. E a própria palavra diz que nós devemos nos examinarmos a nós mesmos, 2 Coríntios 13:5. Então, é como se nós estivéssemos com uma má digestão. O que eu comi? O que eu bebi? O que eu ingeri para estar com essa má digestão? Por que eu estou com essa dor de cabeça? Será que é uma má digestão? Será que é alguma coisa que eu bebi, uma noite mal dormida? Será que existe alguma complicação no meu corpo? Imagina se você fica 2 dias direto com dor de cabeça. Essa dor de cabeça está te sinalizando alguma coisa, não é verdade? Essa dor de cabeça está mostrando alguma coisa para você, não é verdade? Essa dor de cabeça está te anunciando alguma coisa, não é verdade? Aí você vai ao médico, mas antes de ir ao médico você faz um exame. Será que eu comi alguma coisa? Será que eu agredi o meu fígado, o meu estômago? Será que foi alguma noite mal dormida? Então você faz uma análise. Às vezes você vai até tomar um chazinho, um comprimido, um analgésico, para você cessar essa dor, mas essa dor está te mostrando que há alguma coisa. Então a mesma coisa, se eu estou sentindo alguma coisa na minha vida cristã, está desconfortável, está me incomodando, opa, então é sinal de que eu preciso fazer alguma coisa, tomar alguma medida na minha vida cristã. Não é assim quando nós temos uma dor de cabeça aguda, 2, 3 dias, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que eu ingeri ou eu está desenvolvendo no meu organismo alguma coisa ruim que pode me prejudicar de uma forma mais grave lá na frente, não é assim? A nossa vida cristã também é a mesma coisa. O que está prejudicando a nossa vida cristã? Por isso que 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele fala para nós fazermos um exame do que está acontecendo. Opa, peraí, eu estou com pensamentos estranhos, eu estou vendo coisas que não devo, eu estou caminhando por caminhos que não posso, ou alguma coisa estranha está participando da minha jornada. Oh, meu Deus! Nós devemos pensar nessas coisas, analisar nessas coisas, fazer uma análise nessas coisas. Quando nós tomamos a Santa Ceia no livro de Coríntios, capítulo 11, lá no primeiro livro de capítulo 11, a palavra de Deus fala: examinai o homem a si mesmo, aí e coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, naquele momento, como que eu estou? Como que eu deveria estar? O que está acontecendo comigo, o que não pode estar acontecendo comigo? E ao mesmo tempo, nessa mesma análise, eu falo com o Senhor, se eu estou num processo de pecado, de erro, de falha, eu chego para Deus e falo assim: Senhor, me perdoe, me ajude, coopere comigo, me dê forças para poder eu continuar, me dê forças para poder eu não fazer isso mais, e coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que já dormiram. Esses já dormiram em 2 sentidos: ou morreram fisicamente ou morreram na fé. Então olha como é que é interessante, como que é um diálogo, como que o Paulo desenvolve um diálogo inteligente. Olha como que é um diálogo inteligente. Ele fala para nós examinarmos, para nós pedirmos a Deus para nos ajudar. Ele coloca falando que, olha, por isso que há muitos que estão dormindo, estão doentes, estão fracos, dormem na fé, ou seja, estão dormindo na fé, estão fracos na fé, estão doentes na fé. Porque a ceia é uma questão muito forte em relação à fé, à conduta naquele momento. Então, há uma necessidade de nós examinarmos
Por isso que Paulo, ele era, né, uma pessoa extremamente inteligente, falava 7 idiomas, era um camarada extremamente instruído. Então ele trabalha, ele traz uma palavra de inteligência para nós. Ele traz uma palavra inteligente para nós, o comportamento inteligente. Então, se ele traz um argumento inteligente, ele quer e ele espera, e a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo espera que nós tenhamos um comportamento inteligente. Um comportamento inteligente é um comportamento de reflexão, um comportamento de pensamento, um comportamento de pensar, de planejar, de analisar, de escolher após uma análise, de optar por caminhos que poderão me ajudar a ficar firme, a largar algumas coisas que estão me atrapalhando, descarregar a mochila que está pesada, né? Descarregar a mochila que está pesada. E falando nisso uma vez, só para você ter uma ideia, de uma forma ilustrativa, nós fomos uma vez para um congresso muito longe, né? Ficamos uma noite toda viajando, saímos daqui 7 horas da manhã, chegamos no outro dia 5 horas da manhã, uma cidade muito quente. E para aquele congresso que nós fomos, nós levamos terno e paletó. Levamos um terno. Quando chegou lá, o calor era tão grande, de manhã, de tarde, de noite, era um calor muito grande, mas muito forte. Nós não usamos aquele terno, não foi preciso usar aquele terno, não foi necessário usar aquele terno. Então, é a mesma coisa. Às vezes nós colocamos dentro da nossa mala espiritual coisas que nós não precisamos. Colocamos nessa mala espiritual para essa nossa jornada coisas que nós não precisamos. Por isso que às vezes nos sentimos incomodados, caídos, desanimados, nos sentimos ruins, nos sentimos mal. Por quê? Nós estamos colocando coisas desnecessárias nessa nossa caminhada espiritual. Parece que nós ficamos seduzidos por tantas coisas, né? Ficamos seduzidos por tantas coisas que às vezes nós colocamos coisas que não é preciso colocar. Nessa viagem, aí nós fomos viajar, né? Nós não levamos o terno. Aí surgiu uma outra oportunidade para nós irmos outra vez e levamos um grupo de pessoas, né? Ajudamos ali, né? Alguma coisa fizemos para poder um grupo de pessoas aí. Quando chegamos no aeroporto, e ali nós nos encontramos, quando chega ali, quem está chegando, uma das pessoas estava de terno e gravata para esse congresso. Eu comecei a pensar a seguinte coisa, não era necessário a gente levar essas coisas, não era necessário nós levarmos isso. Então, quando ele chegou, eu até, né, de uma forma muito carinhosa, brinquei com ele. Parece que ele seria o palestrante no congresso, porque estava de terno e gravata. Eu falei assim, olha, você não vai usar isso lá. Muito quente, muito quente. Então, o que acontece? Se nós queremos evitar estas apostasias, esses sentimentos, né, de apostasia na nossa vida, nós devemos analisar o que está dentro da nossa bagagem, o que está dentro da nossa mala. Será que tem coisas desnecessárias? Será que tem coisas que eu posso deixar de fora? É lógico, um terno, me perdoe a colocação, é uma roupa, né? Uma roupa boa, de boa apresentação. Será que eu estou preocupado com boa apresentação e estou colocando coisas na minha jornada desnecessárias? Eu acho que a gente deve olhar como Paulo falou, como Paulo ensinou de uma forma inteligente, não precisar colocar coisas desnecessárias na nossa viagem. A nossa vida cristã que possa gerar esse estado de apostasia. Ele não surge da noite para o dia. Não levantamos apóstata, né? Não levantamos assim.
Alguma coisa começa a ser desenvolvida em nós para causar esse estado de apostasia, como a dor de cabeça que eu falei. Às vezes, uma vez, só para poder ilustrar o que nós estamos falando, nós estávamos numa comemoração de final de ano, era um churrasco e eu já tinha encerrado, né? Eu disse, não, eu não quero mais, já estou satisfeito. Mas o pessoal fez uma carne, um torresmo ali, e regado de limão, e eu comi, eu já estava satisfeito. Mas colocaram no prato, eu não resisti. Olha, preste bem atenção, eu não resisti. Olha a palavra. Eu não resisti, eu devia ter resistido. Eu não resisti, comi aquela carne. O que acontece? Me deu a vesícula inflamou. Aí quando chegou a noite, né, depois do culto, eu estou sentindo aquele incômodo ao meu lado direito, onde é localizada a vesícula, e quando eu deitei sobre o lado direito, deu aquela pontada aguda. Eu falei assim, gente, que dor é essa na minha vesícula? Aí eu fui lembrar, foi algo que eu ingeri, que eu não deveria ter ingerido, que eu deveria ter resistido. Na nossa vida espiritual, na nossa vida, seja ela qual for, espiritual, familiar, eu tenho que saber resistir a alguma coisa que pode me prejudicar. Por isso que Paulo, no livro de 2 Coríntios 13, de 1 Coríntios 11, ele fala deste exame, examinar, e é uma fala inteligente. Então, nós temos que adotar essa fala inteligente para nós não nos apostatarmos, esfriarmos a nossa fé. O diabo, ele vai trabalhar muito para esfriar a nossa fé. Satanás vai desenvolver coisas para esfriar a nossa fé. Ele vai criar coisas para esfriar a nossa fé. Nós devemos estar firmes para a glória de Deus. Uma coisa interessante, o que eu devo fazer, né? Qual a exortação ao que fazer? 2 Coríntios 3 e 5. Outra colocação que nós colocamos, outra coisa que nós apontamos aqui nas nossas anotações é: se temos a lei de Deus no coração, o que não nos acontecerá? Então, a lei de Deus está em seu coração, os seus passos não resvalecerão, não irão vacilar, não irão tropeçar. Salmo 37, 31. Então, uma outra coisa interessante que eu tenho que ter este exame no meu coração, eu tenho que estar examinando o meu coração, eu tenho que estar examinando a minha vida, eu tenho que estar examinando o que está dentro de mim. Uma outra coisa também, ter a lei de Deus no meu coração, Salmo 37, versículo 31. Salmo 37, versículo 31. E os seus passos não resvalecerão, não irão resvalecer, esbarrar, arranhar ou parar em alguma questão da vida. Então eu tenho que haver um exame em mim e a palavra de Deus, a lei de Deus, os princípios de Deus em mim. Ontem nós falamos que nós temos um Senhor. Nós não andamos como antigamente nós andávamos. Hoje nós temos um Senhor na nossa vida. Nós temos um Deus na nossa vida. Não vivemos para nós mesmos, vivemos com relação ao nosso Senhor. Aquele que nos comprou com o seu sangue. Então, se eu faço esse exame, se eu tenho a lei de Deus no meu coração, as coisas eu terei uma vida espiritual muito abençoada. Qual é uma das características da apostasia? Olha, que coisa interessante. Nossa, olha, uma das características. Vou falar para você uma das características. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardardes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havermos de tornar? O que eu tenho que fazer para voltar?
Olha o que a palavra de Deus nos fala. Malaquias capítulo 3, versículo 7. E o versículo 8, ele fala de algo muito, muito precioso. Por favor, entenda muito bem. Uma das questões da apostasia, desse esfriamento, ele vai trabalhar no nosso sacrifício, que é o dízimo e a oferta. Olha que coisa interessante. Não que é uma lei, faz parte da nossa vida, mas olha o que ele fala, olha o que ele diz. Ele vai no nosso sacrifício, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. É um sinal muito forte se nós estamos apostatados ou não, se estamos nos esfriando ou não, se estamos nos afastando do Senhor ou não. Qual é a característica? Então ele fala, olha, desde os dias dos vossos pais, vos tem desviaste dos meus mandamentos. Os mandamentos estão aqui, eu estou tomando outro rumo. Os mandamentos estão aqui, eu estou tomando outra direção. Não os guardastes. Aí ele fala, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Vinde a mim, e eu estarei vindo até vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, Malaquias, há uma pergunta, o Senhor dizendo, mas em o que nós fizemos, né? O que nós fizemos? Aí ele fala, olha, roubará o homem a Deus, todavia me roubastes, dizeis, em que te roubamos? Aí ele fala, olha, nos dízimos e ofertas, olha que coisa interessante. É um dos sinais, por favor, entenda bem o que nós estamos falando. Existem muitos sinais e este é um deles. Olha, qual que é o remédio indicado? O remédio é a nossa fidelidade. Quando ele trabalha dízimos e ofertas, ele está trabalhando no nível da nossa fidelidade. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O Senhor diz isso no Novo Testamento. Ele fala do dízimo e oferta, mas ele fala a nível de fidelidade. Não é só ser fiel ao dízimo e à oferta, mas ele trabalha o nível de fidelidade. Nós somos fiéis ao Senhor. Será que nós estamos sendo fiéis? Vamos tirar essa parte do dízimo e oferta. Vamos colocar outro nível de fidelidade. Fidelidade nas orações, fidelidade na palavra, fidelidade no cultuar, fidelidade no celebrar, fidelidade nos louvores, fidelidade numa vida transformada, fidelidade no novo nascimento. Então, quando ele fala do dízimo e oferta em Malaquias, ele está falando de nível de fidelidade, um nível de fidelidade. Quando ele fala assim no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, ele fala a seguinte coisa, qual é o remédio indicado, então, para quebrar essa infidelidade, ou as infidelidades, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos abstenha a maior abastança. Olha que coisa interessante. Ele fala em ser fiel, ele fala em trazer alguma coisa à sua casa. O dízimo é oferta, mas um louvor, adoração, um coração quebrantado, uma alma desejante, né? Uma alma que deseja as coisas do Senhor. Trazei a Ele, entregai a Ele, apresentai a Ele, fazei isso a Ele. Olha que coisa fantástica. E olha outra coisa, uma coisa que a palavra de Deus nos fala, que devido aos claros ensinamentos de Cristo, que fizeram alguns dos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Mesmo com os ensinamentos de Cristo, que são claros, são honestos, são verdadeiros, Paulo fala a Timóteo, fiel e digno de toda aceitação é a palavra, é esta palavra. Olha o que eles fizeram, João capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, são verdades que são colocadas para nós. E por que essas verdades são colocadas para nós? Para nós nos cuidarmos. João 6,66.
apesar dos ensinos claros de Jesus, apesar dos ensinamentos honestos, verdadeiros, claros de Jesus. Jesus deixou muita coisa clara para nós. Mesmo assim, desde então, muitos dos seus tornaram para trás e já não andavam com ele. Que coisa, né? Eu vou abrir o meu coração para vocês. Eu fico meio agitado com isso. Eu tenho que entender, eu tenho que aceitar, mas é difícil. Entender as pessoas voltando para trás. Entendendo, sabendo que tem muitos que não andavam e não andam mais com ele. É meio que agitado isso para mim. Meio que às vezes, eu não sei se é o Espírito Santo ou se sou eu mesmo, mas eu fico agitado. Por que que as pessoas voltam para trás? Por que que não andam mais com ele? Olha, e ele deixa isso claro, não para nos entristecer, para nos alertar. Porque nós somos humanos, temos as nossas fraquezas, temos as nossas falhas, os nossos erros, temos os nossos problemas. Então a gente precisa muito tomar conta de nós. Quando nós ouvimos isso, não é porque a gente fica, poxa, por que que voltaram atrás? Por que que não andam mais? Mas também ele está dando um sinal para a gente estar firme, para nós não deixarmos que esse sintoma de apostasia tome conta da gente. Não deixe de congregar, não deixe de servir a Deus, não deixe de ser fiel a Deus, não deixe que Satanás te envolva, te encante com as suas ofertas. Se Jesus foi tentado depois de 40 dias e noite no deserto, consagração, e nós então, não seríamos ou não seremos? Vamos permanecer firmes, vamos estar orando, vamos estar buscando, vamos estar pedindo a Deus que nos ajude, que nos auxilie, que coopere com a gente. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos guarde, como nós vimos na palavra, um exame e a lei no seu coração. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardemos, protegemos essa palavra, para que nós não entremos em angústias, em desesperos, em depressões, mas fiquemos firmes na presença de Deus. Amém? Queria ressaltar, em meio a esses versículos que nós lemos e apresentamos para os irmãos, ressaltar 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13, o versículo que nós lemos foi o 5. Examinai-vos a vós mesmos. Por isso que Jesus, no livro de Mateus, ele fala, como pode você tentar tirar o cisco do olho do irmão tendo uma trave no seu? Por isso que ele fala, examinai-vos. Vamos nos examinar todos os dias, fazer um checklist, como é que eu estou, o que eu preciso fazer para melhorar. Preciso de alguém para me ajudar? Eu estou aqui para te ajudar. Tem muitos outros irmãos e pastores para te ajudar, para vencermos e sermos mais que vencedores. Examinai-vos a vós mesmos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Esta aí é o nosso encontro com a palavra. Alguns versículos para você ler, né, que nós colocamos Marcos capítulo 14, versículo 38, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Salmo 37, versículo 31, Malaquias capítulo 3, verso 8, capítulo 3, verso 7 e capítulo 3, verso 10 e depois João capítulo 6, versículo 66. Ok? Vamos orar? Mas antes de nós orarmos, eu quero deixar uma agenda para você essa semana. Amanhã, às 7h30 da noite, a nossa escola de sabedoria, ela é online, para evitar essa aglomeração.
A Europa está vivendo uma segunda onda de epidemia e a gente não quer que algumas coisas, né, a gente aqui na igreja não tem, pode ficar tranquilo. A igreja foi sanitizada e detetizada, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Paulo, né, que tem uma empresa de sanitização e detetização. Ela foi toda sanitizada semana retrasada, graças a Deus, na sexta-feira retrasada, ela foi sanitizada. E nós louvamos a Deus por isso, né? Então aqui não tem nada disso. Mas a gente, nesse deslocar de casa, nesse deslocar para estar aqui, a gente quer evitar, mas contamos com a sua fidelidade. Olha, contamos com a sua fidelidade. Amanhã, às 7h30, canal do YouTube, depois no Facebook, no YouTube, o Instagram, apenas colocamos algumas coisas interessantes lá. Mas o tempo do Instagram é 1 hora só, cai, depois tem que entrar, enfim. O Facebook nos dá um tempo maior, então nós estamos lá, né, amanhã pelo Face, no YouTube. A primeira aula serão 3 meses, outubro, novembro, dezembro, a nossa aula sobre as 7 cartas do Apocalipse. Vai ser muito bacana, muito legal, e nós teremos uma dinâmica muito legal. Você participa da aula, recebe no grupo da Escola de Sabedoria. Entre no grupo, aliás, peça para que nós possamos colocar o seu nome lá. Nós fechamos o grupo para poder não sobrecarregar celular, enfim, não desmerecendo a participação de ninguém, por favor, entenda bem. Mas fechamos para poder sermos objetivos ali, jogarmos coisas da Escola de Sabedoria para você. Você vai ter um PDF do estudo, vai ter um PDF de respostas. Você mande as respostas para nós, né? As suas perguntas pelo meu privado do irmão Júnior, privado da secretaria, privado do telefone aqui do escritório. Você pode ficar à vontade, entre em contato conosco. E no final do mês, as perguntas que vierem, os questionários respondidos, com 3, 4, 5 perguntas, nós vamos fazer um sorteio todo final do mês para te dar um livro de presente para a glória de Deus, tá bom? Vai ser muito legal mesmo, muito bacana mesmo, e vai ser muito legal. Então amanhã, e nós esta semana, estamos numa campanha de 7 dias às 3 horas da manhã, aqui no Face, junto contigo, orando junto com você, pela sua família e pedindo avivamento na obra de Deus. Então, hoje nós já levantamos e até domingo às 3 horas da manhã, nós vamos estar juntos buscando a Deus, buscando a sua presença, tá bom? Mesmo que você talvez não participou desse dia, comece a partir de amanhã, faça um propósito com Deus, você fazer 3 dias, 2 dias, de madrugada, às 3 horas da madrugada, tá bom? Sexta-feira agora nós começamos a campanha Minha Família no Altar de Deus. Eu vou colocar aí no Face o folheto que você vai usar para pôr o nome da sua família, e nós vamos estar intercedendo por ela toda semana, pedindo a Deus que venha alcançar a sua família de uma forma muito preciosa e poderosa. Na quarta-feira agora, olha quanta atividade bacana, na quarta-feira agora, no grupo de mulheres, departamento de mulheres, a Alcione Maroto, mais o Dr. João Carlos Arantes Júnior, Dr. João Carlos Arantes, vai estar conosco na quarta-feira para poder estar ministrando o Outubro Rosa. Você é a nossa convidada, né? Estar conosco nessa quarta-feira. Traga uma mulher junto com você, prepare alguma pergunta, e vai estar conosco a evangelista Alcione Maroto e também o Dr. João Carlos Arantes Júnior, filho do Dr. João Carlos Arantes, um médico conceituado em Juiz de Fora. O filho dele vai estar conosco aqui. Vai ser muito bacana, muito legal esse culto, tá bom? Maravilha, vamos orar, vamos agradecer a Deus por nós termos compartilhado com a sua palavra contigo nessa manhã. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos
por poder compartilhar, meu Deus, a tua palavra com os teus filhos no programa Encontro com a Palavra. Pai Santo, que o teu Espírito Santo faça com que essas sementes caiam num coração bom. Remova as pedras, remova os espinhos, remova as aves, remova, Pai, a sequidão do coração, meu Pai, como o Senhor tem dito e disse na sua palavra, que o semeador saiu a semear. Uma semente poderosa que tem o poder de frutificar, mas ele fala dos corações, meu Pai, que não permitem, meu Deus, que a semente ela dê frutos. Por isso, Pai, eu creio que essa semente, que é a tua palavra, caiu num coração fértil e que o Senhor dê frutos a esta vida, a este coração, para louvor e glória do teu nome. Pai Santo, seja com o teu filho. Pai Santo, seja com a tua filha, seja com a sua família, que esta semana seja uma semana agradável, uma semana abençoada, Pai, no nome de Jesus. Que seja uma semana de vitórias, Pai, no nome de Jesus. Uma semana de avivamento, uma semana de busca do Espírito Santo para a glória do teu nome. Nós oramos, ó Pai Santo, nós abençoamos em nome de Jesus cada vida, cada lar agora para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Se sempre que você puder, divulgue esse nosso canal, divulgue esse momento que nós passamos juntos. É simples, mas aqui a palavra de Deus é simples, né? Ela discerne espiritualmente, esse é um grande segredo. Ela precisa de haver um momento espiritual para o seu discernimento. Por isso que Paulo fala, eu não falei a voz e no espírito, né? Quando ele começa a escrever a carta de Coríntios. Então, discerne espiritualmente, né? Os carnais não conseguem. Por isso, não. É simples, mas nos ajude aí. Quem sabe uma palavra dessa cai no coração de uma pessoa e Deus venha transformar a vida dela de uma forma preciosa. Tá bom? Quarta-feira, meio-dia, nós estaremos juntos outra vez no programa Encontro com a Palavra. E às 3 horas da manhã, essa campanha de 7 dias em nome de Jesus, tá bom? E domingo, 4 horários, 8 horas da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 6h30 da tarde, porque a Santa Ceia nós temos 4 horários. Não deixe de participar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja contigo hoje e permaneça para sempre. Amém. Vai lá no YouTube, faz a sua inscrição, nos ajude lá em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, uma boa tarde e até quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.